Fetiche em trair a mulher grávida. Neymar aparece sem aliança embalada durante a Copa 2026 e revolta a web. Bastaram poucas horas para que um detalhe no visual de Neymar transformasse o dia de folga da seleção brasileira em um dos assuntos mais comentados das redes sociais durante a Copa do Mundo de 2026. A polêmica girou em torno da ausência da aliança de noivado com Bruna Biancardi em um registro feito durante uma saída noturna em Nova York. O camisa 10 da seleção havia acabado de retomar sua trajetória em Copas, após um hiato de 981 dias longe dos gramados no torneio. Na sexta-feira 26, logo após a vitória por 3-0 sobre a Escócia, Neymar aproveitou a folga concedida pelo técnico Carlo Ancelotti para circular pela Big Apple. A primeira parada do craque foi em uma loja da grife relojoeira Jacob & Co., onde ele posou sorridente. Em um dos cliques feitos no local, o jogador faz um gesto com as mãos que deixa a aliança de noivado com Bruna Biancardi claramente visível. No entanto, o cenário mudou poucas horas depois. Uma nova imagem começou a circular nas redes sociais, desta vez publicada por um DJ da casa noturna Chase Margaux, também em Nova York. No registro, Neymar aparece com a mesma roupa usada anteriormente, mas a joia não está mais em seu dedo anelar esquerdo. O atacante Matheus Cunha também marcou presença no local. É impossível olhar para esse episódio em Nova York e não sentir que estamos diante de um roteiro que se repete com uma precisão quase matemática, algo que, para quem acompanha a trajetória do Neymar desde os tempos de Santos, soa como um eco constante de capítulos que ele insiste em reescrever. Estamos falando aqui, claro, de Neymar Júnior, o menino que saiu de Mogi das Cruzes para se tornar a figura mais polarizadora da história recente do esporte mundial. Quando a gente analisa esse ocorrido na balada Chase Margaux, durante uma Copa do Mundo que deveria ser o ápice do foco profissional, é preciso entender quem é esse homem que hoje, aos 34 anos, carrega o peso de ser a maior estrela do Brasil enquanto sua vida privada parece viver em um conflito eterno com suas aspirações públicas. A trajetória do Neymar é uma montanha-russa que a gente conhece de cor. O início avassalador na Vila Belmiro, aquele moleque irreverente de moicano, que parecia jogar futebol como quem brinca na rua, conquistou o mundo antes mesmo de completar 20 anos. Depois veio a ida para o Barcelona, o auge técnico ao lado de Messi e Suárez, a conquista da Champions League, e a decisão, que até hoje divide opiniões, de se mudar para Paris buscando ser o protagonista absoluto de um projeto que, convenhamos, nunca entregou o que ele tanto almejava. Durante todos esses anos, a vida pessoal do jogador sempre serviu como um combustível para o barulho ao redor do seu nome. Se lá atrás, no início da década de 2010, as polêmicas giravam em torno de cortes de cabelo, excesso de dribles ou discussões com treinadores, com o passar do tempo, o foco migrou para sua exposição nas redes sociais, as festas que atravessam as madrugadas e, principalmente, a sua relação conturbada com a imagem de bom moço. Bruna Biancardi, que aparece como centro dessa nova polêmica de alianças, não é a primeira e nem a única a ocupar esse lugar na vida pública do craque. A história de Neymar com as mulheres é um livro que a gente já leu várias vezes, marcado por términos, reconciliações e uma exposição midiática que, na minha visão, acaba sendo muito mais danosa para ele do que ele mesmo admite. Lembro de quando ele ainda estava no auge da juventude e a vida pessoal era algo que, embora comentada, não tinha o peso de um julgamento moral tão severo quanto tem agora. O ponto de virada, talvez, tenha sido quando ele se tornou pai pela primeira vez, algo que ele sempre tratou com uma maturidade surpreendente, mas que nunca o impediu de manter esse estilo de vida boêmio que parece ser parte indissociável da sua identidade. O que me chama a atenção nessa cena de Nova York é o contraste gritante. Ele começa o dia visitando uma joalheria de altíssimo luxo, com a aliança no dedo, posando para fotos que claramente querem passar uma imagem de compromisso, de maturidade, de um jogador que finalmente encontrou seu equilíbrio. Algumas horas depois, a aliança desaparece. Esse comportamento, para quem observa de fora, parece um grito de socorro ou talvez apenas a dificuldade crônica de Neymar em separar o Neymar atleta do Neymar celebridade. É quase como se ele vivesse em um eterno embate entre a seriedade que uma Copa do Mundo exige e a necessidade quase compulsiva de ser o centro das atenções em qualquer ambiente onde ele pisa. E não dá para ignorar a presença do Matheus Cunha ali ao lado. O Matheus é de uma geração mais nova, que cresceu idolatrando o Neymar, e ver essas figuras juntas no meio de uma polêmica, durante uma competição que todo o Brasil parou para assistir, mostra que o ambiente da seleção brasileira sob o comando do Carlo Ancelotti pode até ter mudado taticamente,
Mas a cultura de gestão e a blindagem desses atletas continuam sendo temas muito frágeis. Eu particularmente acho que o Neymar é uma vítima da sua própria persona. Ele criou um personagem tão grande, tão maior que qualquer campo de futebol, que ele mesmo não consegue mais escapar das garras desse gigante. Quando ele decide tirar a aliança em uma balada, ele não está apenas cometendo um deslize de etiqueta ou de relacionamento. Ele está dando munição para que todo o seu esforço técnico em campo seja ofuscado por uma fofoca. E é isso que me deixa frustrado. Estamos falando de um gênio da bola, um cara que voltou para uma Copa do Mundo depois de quase 1000 dias de ausência, que teve uma atuação impecável contra a Escócia. E, em vez de estarmos discutindo seu posicionamento tático ou a sua nova parceria com os atacantes mais jovens, estamos aqui analisando se ele é um homem de família ou um solteiro convicto. Isso mostra que a televisão brasileira e a imprensa esportiva muitas vezes acabam sendo reflexo dessa dualidade dele. A gente quer o craque que decide o jogo, mas a gente se alimenta do caos que ele gera fora das 4 linhas. A carreira do Neymar é marcada por esse ciclo. Ele faz algo brilhante, o país para e aplaude, ele faz algo polêmico, o país se volta contra ele e questiona o seu profissionalismo. A pergunta que fica é, até quando ele vai conseguir sustentar esse equilíbrio precário? Existe uma diferença enorme entre o Neymar de 2014, o garoto prodígio que carregava o sonho de um país, e esse Neymar de 2026, um veterano que já viu de tudo, que já ganhou muito, mas que ainda parece buscar uma validação que não vem de troféus, mas sim da aprovação constante do seu círculo social. Pessoalmente, eu vejo essa situação como um retrato da solidão do ídolo. É muito difícil, para alguém que vive sob os holofotes desde a adolescência, entender onde termina a sua vida e onde começa a expectativa dos outros. Ao tirar a aliança, ele talvez só quisesse uma noite de liberdade, uma trégua na pressão de ser o capitão, o pai, o marido, a referência. Só que para alguém com a visibilidade dele, não existe essa trégua. Cada gesto, cada acessório, cada movimento em uma boate em Nova York é registrado por câmeras, analisado por milhões de pessoas e transformado em um veredito. Ele aprendeu a jogar futebol com uma genialidade que poucos no mundo possuem, mas pelo visto, ele nunca aprendeu a jogar o jogo da vida sob o olhar implacável de um público que espera dele uma perfeição que nenhum ser humano é capaz de entregar. A polêmica é passageira, o jogo de futebol é o que fica, mas é inegável que para o Neymar, o campo e a balada sempre vão andar de mãos dadas, para o bem ou para o mal. E é essa mistura explosiva que, goste a gente ou não, define quem ele é na história do esporte. Resta saber se no fim dessa Copa, ele vai querer ser lembrado pelo gol que deu a vitória ou pelo detalhe na mão que deu o que falar na internet. A história está sendo escrita agora, mas os fantasmas do passado, como a gente pode ver, continuam sentados na mesa do bar, esperando o próximo movimento.